Seja bem-vindo ao podcast Planos de Saúde e Tals. Meu nome é Marcelo Santos e vou conduzir a nossa conversa aqui no modelo Drops, mais curto do que o tradicional. E hoje nós trouxemos um assunto que sabemos que ele é bem polêmico também dentro das operadoras de saúde, que é a relação entre cadastro e comercial. E trouxemos o tema, né? Área de cadastro é comercial ou não? Basicamente, quando a gente olha para a área de cadastro, para a base da área de cadastro, é uma base de controle, né? Qual é o papel do cadastro? Conferir se tudo aquilo que chega a ele, a área, encaixa ou não encaixa no padrão preconizado pela operadora e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, obviamente, a operadora segue esse rito, e faz o cadastramento se efetivamente ele está dentro desse padrão. Claro que esse cadastramento ele tem dois níveis, tem o cadastramento do CNPJ, seja o contrato coletivo empresarial, o PME, ou eventualmente de uma associação, sindicato, conselho de classe, via coletivo ou por adesão. Então, esses dois contratos determinam aqui a pessoa jurídica. E para baixo, ele faz também o cadastro das pessoas vinculadas a esses CNPJs. Assim como, obviamente, também o plano pessoa física, o individual familiar, que ele faz o cadastro das famílias. Né? Cada família é um contrato, ao contrário das outras duas modalidades, que existe um contrato pessoa jurídica que agrupa a inclusão das pessoas abaixo. Então, é uma área que, historicamente, é de controle. Qual é o padrão que eu preciso seguir, como é que eu garanto esse padrão, porque esse padrão assegura, inclusive, a segurança da operadora. Em eventual reclamação do próprio beneficiário, eventual uma consulta da ANS, uma auditoria da ANS, qualquer situação, uma NIP, uma notificação de investigação preliminar, qualquer coisa que venha a requerer documentos, a área de cadastro é a responsável, é a guardiã desses documentos, é ela que garante que, de fato, aqueles beneficiários que lá estão, aqueles CNPJs que lá estão, seguem o padrão que a operadora precisa. Basicamente isso. Tá certo? Entra. Tá errado? Devolve. Então, basicamente, este é o formato que se seguiu em relação ao cadastro, área de cadastro. Perfeito. Este modelo de cadastro, que é um cadastro só voltado para o processo, só voltado para dentro, só voltado para a norma, eu entendo que ele está em processo de extinção. Por quê? As empresas, cada vez o mercado ele é mais competitivo e as empresas elas estão se posicionando em que há dois tipos de setores na empresa, dois tipos de pessoas. Aquelas que trazem o dinheiro e aquelas que ajudam a trazer o dinheiro. A área de cadastro não fala com o cliente. Quem fala é comercial, quem fala é CS, quem fala é atendimento. Tem as áreas de contato com o cliente. O cadastro não faz isso. Então, ele não traz o dinheiro. Mas ele é uma área que pode ajudar, deve ajudar a trazer dinheiro. Então, conheço operadoras que o cadastro fica vinculado à área de cadastro, mesmo a coordenação separada, lideranças separadas, ok? Isso não impede que ela tenha o seu processo, que tenha o seu rito, que tenha o seu padrão de qualidade. Não é porque está dentro da área de cadastro que ela precisa aceitar sair do padrão para atender, não é isso. São áreas que estão no mesmo guarda-chuva, com objetivos diferentes na primeira linha, mas objetivos comuns na última linha, que é atender ao cliente. E tem operadoras, que é o mais comum, que a área de cadastro está fora da área comercial. Por ser uma área de controle, ele está vinculado a qualquer uma outra área operacional e não vinculado à área comercial. E aí, como o cadastro pode auxiliar a trazer dinheiro? Primeiro, ele precisa ter em mente, a área de cadastro precisa ter em mente que ela não atende o comercial, ela não atende o CS, ela atende o cliente final. O que ela faz de papel, o quanto ela agiliza, o quanto ela faz bem feito, ela faz não para o comercial, ela faz para quem está lá na ponta, o cliente. Então, se a operadora tem o cliente no centro,
esta área mesmo sendo interna, tem que ter o cliente no centro também. Tem que entender que esse é um serviço sendo prestado ao cliente. O comercial, o CS, atendimento, são pontes para que possa ser feito esse trabalho. Então, a primeira é essa mudança. Eu atendo o cliente. A importância do meu trabalho é para o cliente, não é para o comercial. Não é para o cara que vem aqui toda hora me incomodar, trazer documentação e pedir mais rápido. Não. É para quem está lá na frente. E aí, esta visão não implica em derrubar SLA, acordo de nível de serviço, não implica em derrubar processo, em minimizar necessidade de documentação, nada disso. O processo ele precisa estar organizado de forma que ainda mantenha a segurança de todos os envolvidos, principalmente a operadora como um todo, que não pode se fragilizar com uma situação tão corriqueira como essa. Porém, muda um pouquinho a visão de como eu trato esse processo, como eu trato os clientes que chegam até mim, a documentação que chega até mim, porque aquela documentação deixa de ser só a documentação e passa a ser a documentação de alguém que tomou a decisão de ter o plano de saúde, que apostou na operadora e que precisa ter o plano de saúde o mais rápido possível, né? E com esta visão, com essa mudança de visão, você já tem um pedido de prioridade, por exemplo, sendo analisado de uma forma diferente. Claro que aí a área que tem o contato com o cliente tem que se controlar para não ter tudo virando prioridade, né? Porque se tudo é, nada é, né? Ah, prioridade aqui, prioridade. Peraí, prioridade por quê? Então tem que ter o critério. Para que efetivamente chegue até o cadastro, o que é prioridade, e o cadastro efetivamente entenda que se é prioridade, vai atender como prioridade, né? Porque chegou um momento, em alguns casos, que virava até brincadeira. Não vou pedir prioridade para o cadastro porque vai demorar mais. Porque parece que ao pedir prioridade, vai para o lado. Isto entendo que é um cadastro que não mais existe, e que se existe, ele está tendendo ali a ser extinto, porque ele precisa ter essa visão do cliente e o comercial e o CS como ponte. Então, o pedido de prioridade é um excelente exemplo em relação a isso, né? Prazos menores do que aquilo preconizados. Tem casos que o cliente chega de última hora e precisa de última hora, que é uma prioridade também, mas às vezes é um processo maior, é cadastrar a empresa, cadastrar os clientes, não é uma coisa só de uma inclusão de uma pessoa. Também é outra coisa que precisa ser vista de uma forma diferente. Mas repetindo, não pode o comercial, o CS, emergenciar tudo, urgenciar tudo, e do outro lado não pode o cadastro dizer não, eu só sigo o processo, tem que estar dentro desse processo, né? Com essa visão lá na frente, eu entendo que isso facilita para todos, inclusive para o cliente. Então, que cadastro é esse? Para onde é que vai o cadastro? É o cadastro que está do lado do comercial, não necessariamente estando abaixo do comercial. Ele não precisa estar vinculado na mesma gerência, não precisa estar vinculado na mesma coordenação. É um cadastro que, independente do nível hierárquico, ele está ao lado do comercial, ao lado da área de CS, como sendo uma peça-chave para atender os requisitos do cliente, para que a jornada do cliente, que se fala tanto hoje, seja uma jornada suave, boa de fazer, sem muito vai e volta, sem atraso. Isso é que se espera da área de cadastro. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre cadastro. Espero que tenha sido relevante para vocês e gostaria de convidá-los a continuem conosco aqui nos próximos vídeos. Um abraço, até!